Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Muito feliz de estar com todos os senhores aqui. Mais uma aula de graduação. Essa aula é a terceira aula de conduta, né? Vamos falar sobre conduta. É muito importante a gente falar sobre conduta. Hoje vamos falar inicialmente de utilidade pública, que é o coronavírus, né? É o que está nos preocupando bastante, é o coronavírus. O coronavírus está gerando para todos nós uma preocupação muito grande. E aí eu tenho que falar sério com o povo brasileiro, né? Gente, o povo brasileiro, e aí vai um recado duro para aquela, não são todos, mas as pessoas que precisam ter responsabilidade social. Terça-feira de carnaval estourou lá na Itália. Nós tínhamos que parar aqui, amigo. Tínhamos que parar o carnaval antes. Por que a gente está insistindo em fazer carnaval? Por que a gente está insistindo em fazer aglomeração? E aí, não falo de partido político, eu não gosto de política, já gostei muito, hoje não gosto, tomei nojo. Mas o presidente da República se tomar mais responsabilidade. O senhor Jair Bolsonaro, seja mais responsável, não seja irresponsável. O senhor ontem viu as manifestações. De longe o senhor acenasse, né? Tá certo, não é verdade? Nas redes sociais. Sabe o que o senhor fez? O senhor foi para o público. Não vi direito a cena, mas parece que apertou mal. Tenha responsabilidade, não seja irresponsável. Assim a gente fica chateado com o senhor perde voto, não é voto não. Porque as pessoas que têm responsabilidade, têm consciência, sabem que não pode aglomeração. E aí eu vou dar nota 10 ao governador de Goiás, o doutor Ronaldo Caiado, que apoia Vossa Excelência, o presidente da República. Doutor Ronaldo Caiado, nota 10, médico, pessoa responsável. Não digo se as manifestações sejam justas, sejam injustas, não é problema disso, mas o momento de rua é inadequado, de internet é outra coisa, mas de rua é inadequado. Ele foi pedir aos manifestantes que deixassem as ruas para evitar aglomeração por causa da saúde de cada um deles. Parabéns o doutor Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. Parabéns, ele apoia o governo Bolsonaro, apoia as manifestações, mas tem o senso de responsabilidade. Está faltando a gente responsabilidade. Praias do Rio de Janeiro lotadas. Povo brasileiro, só vou dar um alerta. Se nós não partirmos para um isolamento de 15 dias até um mês, para evitar o surto, para evitar a proliferação, nós vamos ter uma mortes em cima de mortes. E o senhor e a senhora que está indo para a aglomeração, que foi para o carnaval, é o responsável por isso. Lembre-se que em sociedade nós temos a nossa responsabilidade social. Então vai um alerta aí aos governantes que conscientizem a população. Em último caso, o governo de correção. Senhores governantes, exército nas ruas, meu irmão. Estamos em caso de guerra. A pandemia mundial. Parabéns ao governador Ronaldo Caiado, governador que ganhou muito ponto comigo, sabe? Médico, responsável socialmente, tem responsabilidade com a saúde das pessoas. Nota 0 ao nosso presidente da República. Não está preocupado com a saúde da população, senhor presidente da República? Toma juízo, senhor presidente da República. Será que precisa fazer um exame de sanidade no senhor? Tenha paciência. Assim, até quem vota no senhor se irrita. Até quem é a favor da manifestação se irrita. Porque está vendo que a população está precisando de isolamento. Não é possível que o senhor não tenha essa consciência. Parabéns, doutor Ronaldo Caiado. Foi às ruas e pediu à população que voltassem para casa, porque fizessem na internet, porque a aglomeração, nesse momento atual, não é recomendada uma questão de saúde pública. Certo? Eu lamento o carnaval, lamento o nosso povo e sua irresponsabilidade. Não são todos, mas tem muita gente consciente e responsável socialmente. Não são todos, mas tem muita gente responsável, consciente como governante, que ocupa cargo público. É preciso consciência e responsabilidade. Agora estamos na situação de parar tudo. Ou para agora, ou vai ser um caos, hein? Estou logo avisando a vocês, tá? Agora, infelizmente, eu compreendo o outro lado da moeda, que isso requer um prejuízo financeiro muito grande. Então tem que existir, não sei o que fazer, mas aí cabe às autoridades competentes da área sanitária dizer que, infelizmente, tem que parar, e como é que as empresas e as pessoas não tenham esse prejuízo tanto, né?
cabe também ali um esforço dos governos no sentido de, sei lá, até retirar alguns impostos, né, nesses dias, nesse período, dar uma diminuída. Pode ser uma lei excepcional, é um caso de uma lei excepcional, porque é um caso de excepcionalidade. Ajudar também o empresariado no sentido de que não é possível que ele esteja com tudo parado e venha pagar imposto, não é possível, né? Redução até da questão, junto com os trabalhadores. Eu sei que não é possível a redução de salários, mas junto com os trabalhadores, não é redução, seria, sei lá, uma forma de contemporizar, de equilibrar, porque nós, na sociedade, nós temos que viver no equilíbrio, nem tanto mar, nem tanto céu, tem que ter um equilíbrio. Então, alguma forma também para evitar o prejuízo dos empresários, que não merecem também pessoas que trabalham, que produzem e que investem em seu capital, e que realmente eu compreendo que não é possível também que tenha um prejuízo. Então tem que haver equilíbrio, mas o que não pode é ficar cego e continuar uma pandemia. O que também não pode é essa cegueira. Temos que tomar providência no sentido de ajudar isso aí. Gente, vamos fazer silêncio aí em sala. Sei que o momento é de alvoroço. Nós estamos com a sala reduzida, estamos fracionando as salas aqui nessa faculdade, na graduação. Eu peço o apoio de todos os alunos, todas as pessoas que estão conosco, por favor, nos apoiem, porque nós precisamos desse apoio para poder a gente tocar. Nós temos o Zoom, onde estava muito carregado, o Z de Zorro, 2O de Orlando, M de Maria, ponto, U de Uva, S de Sérgio, Zoom.s. Ele é uma forma de transmissão via Skype que nós não vamos parar nossas aulas. Se Deus quiser, enquanto tiver internet, a gente está firme aí. Eu vou transmitir todas as aulas, não vamos parar nossas aulas e vamos continuar nossos estudos. Eu quero agradecer demais essa oportunidade de deixar essa informação de utilidade pública. Nota 10 aí com o professor, ao doutor Ronaldo Caiado, o nosso governador de Goiás. Apoiando as manifestações, apoia o governo Bolsonaro, apoia tudo, mas naquele momento foi às ruas pedir ao povo que voltasse para casa, porque a aglomeração é prejudicial à saúde das pessoas que estavam ali, de seus familiares. Deixem de serem irresponsáveis, sejam responsáveis. Façam a manifestação na internet. Quando passar isso tudo, se é que vai passar, se Deus quiser, né, o Brasil não será tão atingido, mas se nós colaborarmos, e as autoridades também, aí você passa 200 manifestações, para mim não tem problema nenhum, certo? Agora, com aglomeração não dá. Reitero que sou contra o carnaval, fui contra o carnaval, fui contra o Réveillon, fui contra as festas de final de ano, fui o primeiro a dizer aqui, vamos nos recolher, porque um povo desenvolvido faz isso, um povo responsável socialmente faz isso. Agora estou sendo contra, vou entrar inclusive com ação, sou advogado, se houver a micareta de Feira de Santana na Bahia, que já é abuso do povo e do governante. Não sei nem quem é o prefeito, não quero nem saber quem é o prefeito. Para mim eu digo que é verdade, estou aqui para mentir. E preocupado, como pai, como filho, como cidadão, como professor, que tenho para com meus alunos, como se fossem filhos, quero a sua saúde. Não estou preocupado. Aqui nós estamos fazendo com ar-condicionado, as pessoas são na faculdade, tem um funcionário que está fazendo a revisão, se estão febril ou não, compraram um aparelho, quero parabenizar aqui, não quero dizer o nome porque o marketing não permite, a radiojúri.net não permite, por isso, questão comercial, eu não passo o nome, mas parabéns à faculdade. Já está paralisando as aulas, nós vamos fazer via zoom.us e dizer a vocês que eu estou às ordens de vocês aí. Eu sou advogado, sou tribuno do júri e atuando no tribunal do júri em vários processos judiciais, nas sessões do júri, nos recursos. Meu WhatsApp é 71, anota aí, WhatsApp 71 99103-0089. 719-9103-0089. Aproveitem agora esse período que vocês estão mais em casa, menos na rua, para estudarem. Então até o dia 30, a rádio está mantida normal, por enquanto, quando tiver internet normal nós vamos manter. Até o dia 30 nós temos na www.radiojuri.net, radiojuri.net. Entra no site, do lado esquerdo tem um triângulo deitado, você tecla e você ouve. Na Rádio Júri, todo dia, 22 horas, todo dia, até o dia 30, audiência de instrução do júri, primeira fase. E se você quiser, vai para os vídeos e todos esses vídeos gravados ficam aqui. As aulas não estão 100% gravadas. Uma parte é gravada, outra parte é ao vivo. É um contrato que nós temos com a Rádio América. O outro é www.americaweb.minharadio.fm.
americaweb.minharadio.fm. Em cima é www.radiojure.net. Agora americaweb.minharadio.fm. Vocês assistem também às 16 horas todo dia até o dia 30. Às 16 horas todo dia até o dia 30. Audiência de instrução, primeira fase do júri. Vamos à nossa matéria de hoje, que é a conduta. Então a conduta, vamos anotar aí, todo mundo anotando aí devagarzinho. A conduta é a pedra angular da teoria do delito. Razão pela qual, com acerto, foi a estrutura sobre a qual se construiu a teoria do delito. Desde o início do tratamento científico do direito penal, a conduta pode ser conceituada, desde o início ela tem uma conceituação, como toda ação ou omissão humana dirigida finalisticamente à produção de um resultado. Então, uma conduta, ação ou omissão, dirigida, direção, vem no sentido de vontade, finalisticamente, com a finalidade, à produção de um resultado. No direito penal, a conduta penalmente relevante, porque pode existir uma conduta que não seja penalmente relevante. Por exemplo, você sair e bater a porta num som mais alto, penalmente irrelevante. Mas para as condutas penalmente relevantes, aquelas que estão tipificadas, se constrói naquela conduta voltada finalisticamente para a realização do tipo penal. Sejam eles, abre parênteses, fecha parênteses, crimes dolosos, ou na conduta que produziu um resultado lesivo, tipificado em face da violação de um dever objetivo de cuidado. Abre parênteses, fecha parênteses, crime culposos. Vamos lá? A conduta voltada finalisticamente para a realização de um tipo penal. Abre parênteses, crimes dolosos, fecha parênteses. Ou na conduta que produziu um resultado lesivo tipificado em face da violação de um dever objetivo de cuidado. Abre parênteses, crimes culposos, fecha parênteses. Então, todo aquele crime que você tem uma determinação finalística de um resultado, dolosamente, com a intenção de, certo? Você tem, antes da realização dele, dentro de um nexo de causalidade entre a conduta e um liame, uma linha, chamado nexo de causalidade, liame causal, resultado. Aí você tem conduta, liame causal, nexo de causalidade, resultado. Se essa conduta vem finalisticamente dirigida a um fim, e este fim é com ânimos de realizar aquele tipo penal, nós estamos diante de um crime doloso. Porém, na conduta que produziu um resultado lesivo, tipificado em face da violação de um dever objetivo de cuidado, aí nós vamos ter um crime culposo. Prosseguindo, a sanção criminal somente deve ser aplicada a quem praticou uma ação ou omissão. Ou seja, sem uma conduta humana não há crime, salvo nas hipóteses de direitos ambientais, a Lei 9.603 de 98, praticados por pessoa jurídica, em que existe uma única forma específica ou formas específicas de sancionar criminalmente a empresa pelos respectivos crimes praticados contra o meio ambiente. Certo? Aí a pessoa jurídica não é mais a pessoa física. Mas, nessa análise de pessoa jurídica, embora ela possa ser criminalizada, existiu também por trás dela, porque a pessoa jurídica não existe sozinha no mundo, solta. Existe uma pessoa jurídica? Sozinha, solta não. Existem seres humanos. E esses seres humanos são responsáveis por determinada conduta de determinadas pessoas jurídicas.
Não é claro isso? Então, também, por outro lado, tem a vertente de um ser humano por trás disso, na questão da conduta, ação ou omissão. Vamos lá, prova seguindo, vamos copiar agora. Necessário também afirmar que não existe, delito sem conduta. Ou seja, não se pune o pensamento, o ato de confabular, o ato de pensar e planejar a prática de um delito não se constitui um fato típico. Somente a exteriorização da conduta é punida. Somente a exteriorização da conduta é punida. Pois aí estaremos no campo dos fatos. Antes, estamos no campo de confabulações mentais inexistentes no mundo real. Certo? Feita essas considerações, vamos agora à diferenciação entre conduta e ato. A conduta representa a exteriorização. Do verbo núcleo do tipo, enquanto o ato será conceituado como as partes que integram uma conduta. O ato são as partes. A conduta é a exteriorização do verbo núcleo do tipo. Exteriorização do verbo núcleo do tipo. Uma conduta poderá ser composta por um único ato, assim como vários atos podem compor uma conduta. O agente de um delito, de homicídio, ao disparar uma única vez contra uma vítima e matar esta, terá praticado uma conduta com um único ato. Um único tiro matou a vítima. Uma conduta, um ato. Assim como o agente, ao desferir 3 tiros em uma vítima, terá praticado uma única conduta com 3 tiros. Há entendimentos que cada tiro poderá ser considerado um ato. Ou 3 tiros e 2 facadas. 5 atos. Há entendimento nesse sentido. A conduta é o desdobramento. A conduta é aquela exteriorização do verbo nuclear do tipo penal. E o ato são os seus desdobramentos. Cada ato, cada ação humana é considerado um ato. Toda conduta humana é dotada de consciência e de vontade. Toda conduta humana é dotada de consciência e vontade. A consciência implica o conhecimento. Vamos lá, toda conduta é dotada de consciência e vontade. A consciência implica o conhecimento dos efeitos. A consciência implica o conhecimento dos efeitos que a conduta pode produzir. Seu alcance, seus limites. Enquanto a vontade representa a finalidade na direção da conduta, pois este é um dado prévio que integra a conduta e não pode ser dissociado. Então a consciência é você tomar para si
um sentimento, uma sensação, um pleno pensar do que está acontecendo à sua volta e do que representa a exteriorização do verbo, do núcleo do tipo penal. Você tem conhecimento de que, ao exteriorizar o verbo do núcleo do tipo penal, o que estará acontecendo, quais são as consequências, qual é o seu alcance, quais são os seus limites. Enquanto a vontade, ela vai dizer como você vai direcionar essa sua vontade, essa sua consciência em direção, como você vai conduzir, qual a finalidade, em direção à conduta. Em direção à conduta. Como é que você vai direcionar a sua consciência em relação àquela conduta. A finalidade direcionada à conduta é a vontade. Frente a essas considerações em consciência e vontade, que vocês já estão entendendo, na próxima aula, na conduta 4, a gente vai desenvolver mais a questão psicanalítica, psicológica, jurídica, inclusive com as teorias de Freud e de Carl Gustav Jung. Esse conhecimento é muito importante, já vem cada vez mais caindo em concursos e exame da ordem. Começa-se a pensar no direito transdisciplinar, não direito focado apenas nas fixações e decorebas de normas jurídicas, mas um jurista pleno. Teorias da conduta. O modelo de matriz naturalista, o conceito causal de ação surge enquanto modelo de matriz naturalista, elaborado em finais do século XIX por von List. Vamos lá anotar, von, V-O-N, espaço, L-I-S-Z-T, von List e Belling. E desenvolvido por Radbruch, proporcionando uma transformação do conceito de ação como reação à concepção hegeliana. Hegeliana, que antecedeu essa construção teórica e foi exposto e muito criticado. O conceito causal de ação do sistema clássico delito foi produzido pelo positivismo, ciência jurídica positivista, imperante na época. No positivismo, a realidade seria explicada através do método experimental, proveniente das ciências naturais, e a adoção desse método seria a consequência natural da evolução do espírito humano. Vamos agora notar o conceito de conduta no modelo de matriz naturalista. A ação é todo ato proveniente da vontade que põe em perigo interesses juridicamente protegidos. Um movimento corporal. Trata-se, portanto, de um conceito unitário, compreensivo, tanto da ação em sentido estrito, como uma omissão. Um impulso voluntário, ou a inervação voluntária, causadora, vou repetir, um movimento corporal, vamos lá, copiando. Trata-se, portanto, de um conceito unitário, compreensivo, tanto da ação, em sentido estrito, como uma omissão, um impulso voluntário, ou a inervação voluntária, causadora de uma modificação do mundo exterior, perceptível por todos os sentidos.
Então, trabalhamos com, em sentido estrito, em sentido restrito, seria uma ação ou omissão gerada por impulso voluntário ou inervação voluntária, causadora de modificação do mundo exterior, que todos nós podemos perceber pelos nossos sentidos. Sem dúvida, esse conceito leva em consideração de que o doente mental pratica uma ação, excluindo-se, entretanto, do contexto da conduta, a vix absoluta ou as ações decorrentes de um ataque epiléptico. Um ataque epiléptico ou ato reflexo. Mas as demais ações de impulso voluntário ou inervação voluntária que causa no mundo exterior uma modificação é o modelo de matriz naturalista. A perspectiva causal valorativa. A construção na perspectiva causal valorativa encontra em Mesmer, vamos anotar? M de Maria, E de elefante, Z de zorro, G de gato, E de elefante, R de rato. Sua principal expoente. Podem se apontar Meyer e Radbruch como os grandes autores expoentes dessa corrente de influência neocantiana. Ao incorporar sistema de valores à concepção causal pura do naturalismo, representada por Litz e Belling. Gente, os alunos estão chegando aí, estão tocando na porta de forma assim abrupta. Eu peço então que toquem apenas uma vez. Afinal de contas, nem todo mundo aqui é surdo e todos nós passamos por um processo de avaliação no otorrino. Então, tocar apenas uma vez. Não vai poder entrar em sala de aula assim fácil. Terá que passar por esse detector que foi comprado com muito caro pela faculdade. Não sei nem como é que funciona, mas que detecta a sua temperatura e vê se você não está tossindo ou espirrando. Porque se tiver tossindo ou espirrando, volte para a sua residência e eu darei todas as informações por internet. Não há prejuízo nenhum para o senhor ou para a senhora. Por favor, mantenham-se nessa linha. Quem chegar, assim que chegar, nós temos álcool gel na entrada. Quem vem da rua, atenção, quem vem da rua, temos álcool gel na entrada e tem que lavar as mãos de forma a higienização completa, evitando assim o vírus. Mantenham distância de 1 metro de cada um, por isso a sala está reduzida. Essas medidas foram muito boas tomadas pela nossa instituição. Quero aqui parabenizá-los. Adota Mesmer o entendimento de que a ação pode funcionar como uma categoria superior, apta a servir de instrumento de classificação e enlace para o delito, e seus elementos, quais sejam tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Tipicidade nós já vimos, adequação do fato real, adequação do fato real a o tipo penal, não é? Tipicidade. Aí nós temos fato típico. Fato típico é igual conduta, nexo causal e resultado. Temos conduta, temos o liame, nexo causal entre a conduta e o resultado, temos. Depois nós temos antijuridicidade, que é contrário ao direito, algo contrário ao direito. E temos culpabilidade, que aí pode entrar no ato que você praticou, né, a proporção, o grau de intenção e outros pormenores, e nós estudaremos na culpabilidade. Mesmer entende que um conceito de ação que se pretenda válido em um sistema de direito penal é um conceito valor. Entretanto, aponta que não se pode deixar de considerar que esse mesmo direito penal exige, em virtude de sua referência, a realidade que o conceito de ação
seja estruturado e construído com um conceito natural, ainda que não seja puro. A referência às ciências do espírito, natureza cultural, se reafirma em face da necessidade da independência das ciências naturais para formar um conceito fundado em valores, notadamente da ação, próprio para a compreensão e valoração do seu sentido. Então ele já muda mais um pouco nessa causal valorativa, né? Na perspectiva causal valorativa, que ele vai buscar a causa, valorando, tendo valor, compreensão ao valor e ao sentido daquela ação. Por que você fez aquela ação? Por que você atirou em alguém? Já começa uma causal valorativa. Vamos agora adentrar na teoria de conceito de conduta no sistema finalista do direito. Porém, essa parte ficará apenas ao vivo e em outra aula, quando nós fizermos a revisão, nós faremos a gravação, já seria a aula de conduta número 4, essa é a terceira, 4. Anota aí, a 4 vai começar com o conceito de conduta no sistema finalista de delito. Depois nós teremos a teoria social da ação e teremos a perspectiva do conceito de conduta na visão de Rochin e o funcionalismo moderado. Depois nós vamos para o funcionalismo sistêmico. Depois nós vamos para a ação, teoria da ação significativa. Depois nós vamos para as formas de conduta, para nós podermos chegar à causa de ausência da conduta, aonde nós encerramos a aula de conduta, certo? Já que conduta é um assunto importantíssimo para o nosso dia a dia. Meus amigos, muito obrigado. Assista a nossa rádio, já vimos aí, www.radiojure.net, www.americaweb.minharadio.fm, www.universitariafm.radio.br, né? Nós temos aí também o meu WhatsApp 71991030089. Nós vamos também pegar casos práticos, que é a forma melhor de aprendizado. Eu estou iniciando com 2 júris. Eu fiz vários júris durante a minha carreira, né? Entre eles envolvendo o cabeleireiro Jorge aqui em Salvador, o caso da médica e diversos outros júris aí que eu fiz, famosos de repercussão midiática. E vamos agora para 2 casos que nós temos, que vamos trabalhar em causa superveniente relativamente independente, e vamos trabalhar na questão de rixa também. Houve um caso de rixa que nós estamos buscando modificações, a defesa busca modificação dentro desse processo aí que nós estamos trabalhando. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. É um carinho estar com vocês, muito grande, uma atenção. Fiquem agora com a parte ao vivo e não deixem de assistir a radiojure.net, americaweb.minharadio.fm. Grande abraço, professor Martinez, às suas ordens. WhatsApp 71991030089. Grande abraço.